Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, é uma alegria tê-los aqui comigo novamente e nesse mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nós vamos conversar sobre a perda de peso. Algumas pessoas me perguntam sobre isso na caixinha, se é verdade que a perda de peso após os 40 anos fica mais difícil ou não. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Sim, é verdade que a perda de peso ela fica mais difícil após os 40 anos. E eu vou citar aqui para vocês 3 possíveis causas dessa dificuldade na perda de peso, tá? Primeiro é a disfunção dos hormônios sexuais. Na mulher, a queda hormonal feminina, ela começa a partir dos 30, 35 anos. Nessa fase de vida, ocorre uma redução gradual na produção de estrogênio, progesterona e testosterona. Essa queda se torna mais expressa ali por volta dos 40 a 45 anos, que a gente chama de perimenopausa, causando sintomas como ondas de calor, os fogachos, secura vaginal, alterações na libido, insônia, alterações de humor e ganho de peso. E por volta dos 52 anos, que a gente chama de menopausa, que na verdade a menopausa é o que marca o aniversário de 1 ano da última menstruação. Então, por volta ali dos 52 anos, que ocorre a menopausa, a produção dos hormônios ela cai drasticamente. No homem, apesar desse nosso vídeo ser mais para as mulheres, mas é interessante vocês saberem também que no homem também acontece a queda hormonal, que a gente chama de andropausa. Os níveis de testosterona começam a cair gradualmente a partir dos 30 a 45 anos, diminuindo cerca de 1 a 2% ao ano. Após os 50 anos, a queda torna-se mais perceptível para a maioria dos homens, podendo resultar em fadiga, redução da libido, diminuição da massa muscular e alterações de humor. E alguns fatores que podem levar a aumentar esse risco é o que? O sedentarismo, a obesidade, tabagismo, consumo excessivo de álcool também podem acelerar essa queda. Lembrando que tanto nos homens quanto nas mulheres, é importante uma avaliação do endocrinologista, ou ginecologista, ou urologista, para confirmar se as causas desses sintomas, como cansaço, dificuldade de perder peso ou baixo libido, está realmente atrelado à queda hormonal ou a outra questão, tá? Mas voltando aqui às causas da perda de peso, da dificuldade na perda de peso após os 40 anos, então nós temos as alterações nos níveis hormonais sexuais. 2, nós temos alterações na composição corporal. Por conta dessa alteração nos hormônios, agora falando especificamente da mulher, processos naturais de sarcopenia, que é a perda de massa magra, e a osteopenia, que é a diminuição da massa óssea, eles são acelerados. E nesse processo pode acontecer de você manter o mesmo peso, mas ter alteração na composição corporal. Ou seja, é possível engordar mantendo o mesmo peso. Isso acontece aumentando a massa gorda. Então, você olha ali, a sua barriguinha está mais proeminente e você sobe na balança, está o mesmo peso. O que pode estar acontecendo? Você pode estar aumentando a gordura na área abdominal e está diminuindo a massa magra nos ombros, nas pernas, nos membros superiores e inferiores, por exemplo, tá? E aí, um problema que pode resultar dessa alteração na composição corporal é porque você, mesmo mantendo o peso, mas aumentando, por exemplo, a gordura na área abdominal, você vai estar aumentando e perdendo essa massa magra, por exemplo, nos membros inferiores, você pode estar aumentando ali a glicose circulante no sangue e com isso vai aumentar o risco de resistência à insulina e, consequentemente, diabetes tipo 2. Então, às vezes você fala, nossa, eu estou mantendo o peso e comecei a apresentar resistência à insulina. Pode ser essa alteração na composição corporal, tá? Uma causa 3 pode ser os mecanismos de defesa ativos pelo corpo para recuperar o peso perdido. Um estudo publicado pelo American Journal of Clinical Nutrition mostrou que para cada 1 kg de peso perdido, o gasto calórico diminui em cerca de 20 a 30 calorias por dia, enquanto o apetite aumenta em cerca de 100 quilocalorias acima do nível basal anterior à perda de peso. Isso acontece por quê? O corpo interpreta o emagrecimento como uma ameaça às reservas de energia e, para compensar, a leptina diminui, reduzindo a sensação de saciedade e aumenta a grelina, estimulando a fome. Por isso, o emagrecimento não depende só de força de vontade, exige estratégia, acompanhamento e ajustes para driblar essas estratégias do corpo.
Mas e agora? Tudo está perdido? Não, fica calmo. A gente pode fazer aí algumas estratégias, mas primeiro a gente precisa entender duas situações. Então vamos imaginar a primeira situação. Uma atleta de alto rendimento, como a jogadora Marta, com um sono adequado, acompanhada por nutricionista com uma alimentação super equilibrada para as necessidades dela, supervisionada por uma educadora física que treina a capacidade máxima que ela pode oferecer e apesar de toda a fama que ela tem, ela consegue gerenciar bem o estresse. Essa mulher fez o que ela poderia fazer com a sua saúde. Então, quando sintomas como oscilação de humor, insônia, pele seca, inchaço, ganho de peso, dores de cabeça, as ditas enxaquecas, cansaço persistente, perda de massa muscular, névoa cerebral aparecem, pode pensar em baixa dos hormônios sexuais e uma possível reposição hormonal. Agora, como ela tem o básico bem feito, ela vai começar com doses baixas e essas doses baixas terão seu efeito máximo, evitando o uso exagerado desses hormônios e reduzindo assim os efeitos colaterais. Agora, na situação 2 está a maioria das mulheres, alimentação ruim, sedentária, sono irregular, muito estresse. Então, há muita coisa que melhorar nesse básico antes da gente pensar aí numa baixa dos hormônios sexuais que possam interferir realmente na nossa perda de peso, tá? Se você se identificou com a situação 2, vamos focar nos pilares de uma vida saudável. Então, 1. Sono de qualidade. A privação de sono aumenta significativamente o peso corporal ao desregular os hormônios da fome, aumenta a grelina e diminui a leptina, elevando o apetite por alimentos calóricos e reduzindo o metabolismo. Você sabia que dormir bem pode ser o segredo que você procura para perder peso? Um estudo publicado em 2022 revelou algo surpreendente: apenas 1 hora e 30 minutos a mais de sono por noite, ou seja, as pessoas do estudo elas tinham um sono inferior a 6 horas e 30 minutos, então elas passaram a dormir 8 horas ali 30 minutos. Somente esse ajuste aí, durante 2 semanas, foi suficiente para que as pessoas que dormiam pouco reduzissem sua ingestão calórica em 270 calorias por dia. Deitar antes das 22 horas para o melhor aproveitamento da melatonina e ter um sono reparador é super importante. Se você acordar cansada ou com auxílio do despertador, o seu sono ainda não está ajustado para a sua necessidade. O pilar 2, vamos falar da atividade física. Treinos de força e impacto moderado previnem a osteoporose e fortalecem os músculos, combatendo a perda de massa magra. A prática de exercícios libera endorfinas, ajudando a diminuir a ansiedade, a irritabilidade e sintomas de depressão, além de combater a insônia. Auxilia na manutenção do peso e reduz a gordura abdominal, cuja tendência de acúmulo aumenta pela alteração hormonal. A OMS recomenda pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada. Musculação, pilates, yoga, caminhada e dança são excelentes para fortalecer os ossos, melhorar a postura e o equilíbrio, reduzindo o risco de quedas. A constância é mais importante do que a intensidade. Pilar 3, gerenciamento do estresse. Técnicas de relaxamento para equilibrar corpo e mente com exercícios físicos regulares, respiração profunda, sono adequado, alimentação balanceada e organização de tarefas já vai ajudar muito a reduzir a tensão e melhorar o bem-estar. Se não conseguir sozinho, procure ajuda. E o pilar 4, alimentação adequada. E, se necessário, suplementada para evitar sintomas que muitas vezes são confundidos com sintomas do climatério ou menopausa. Fogachos, calorões, insônia, ganho de peso, alterações no humor e inchaço. Excesso de açúcar, cafeína, álcool e ultraprocessados geram inflamação e picos de glicose, provocando fadiga crônica, palpitações e irritabilidade, comumente confundida com flutuações hormonais. Falando nisso, eu vou falar agora alguns sintomas de má alimentação que são confundidos com os sintomas da menopausa. Então, os famosos calorões, os fogachos ou os suores noturnos, alimentos apimentados, álcool, cafeína em excesso e refeições ricas em açúcar e gordura saturada aumentam a temperatura corporal e ativam o sistema nervoso, causando calor semelhante às ondas de calor da menopausa.
ganho de peso e inchaço abdominal. O consumo alto de sódio gera retenção de líquidos, enquanto carboidratos refinados e alimentos processados elevam a gordura abdominal, algo muito comum na transição para a menopausa. Insônia e distúrbios do sono. Jantares pesados, gordurosos e estimulantes, cafeína e açúcar afetam o sono reparador, gerando a insônia da menopausa. Um outro fator é a oscilação de humor e ansiedade. A montanha-russa glicêmica causada por açúcar e farinha branca provoca irritabilidade, ansiedade e névoa cerebral, dificultando a concentração. Fadiga crônica. A falta de nutrientes essenciais e a sobrecarga de alimentos refinados produzem um cansaço intenso muito similar à fadiga da menopausa. E como que a gente faz para diferenciar? Lembra lá da situação 1? Então, se a gente organizar o nosso terreno biológico, organizando o sono, atividade física, alimentação, gerenciamento de estresse, e se esses sintomas continuarem com essa dieta anti-inflamatória, que vai ser rica em fibras, vegetais e hidratação, e melhorarem ao evitar álcool e café, é provável que a causa seja alimentar. Se persistirem, aí você precisa consultar uma ginecologista, né, que é essencial para avaliar as taxas hormonais e aí ver se é necessário fazer a reposição hormonal. Então, resumindo, a perda de peso após os 40 anos pode sim ficar difícil, mas não é impossível. Não há mudança de peso sem mudança de comportamento. Então, vamos lá começar ajustando o nosso terreno biológico, se autoconhecendo. Vamos aproveitar o mês da mulher para olhar um pouco mais para nós, olhar como é que está o nosso sono, nossa atividade física, o que a gente pode melhorar na nossa alimentação e como podemos gerenciar melhor o nosso estresse. Organizando o nosso terreno biológico, a gente vai melhorar muitos daqueles sintomas, vamos conseguir aí perder peso. E se de todo modo não conseguirmos, aí a gente pode realmente pensar numa avaliação aí das nossas taxas hormonais, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, parabéns a todas as mulheres e nos encontramos no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!